Dólar saiu de 4,85 para 5,20, apesar de que nesse momento que eu tô gravando ele deu uma recuada e tá 5,15, mas ainda assim foi uma alta muito rápida, porque tudo isso foi em questão de 20 dias praticamente, uma alta de quase 7%. E eu sei que quando a gente olha o ano inteiro, basicamente o dólar ele tá nos mesmos patamares que ele começou lá em janeiro de 2023, mas quando a gente tem um movimento tão rápido do dólar subindo ou até mesmo caindo, muitos começam a ficar com dúvida. Bea, acabou a Disney? O que tá acontecendo? Alguma coisa aqui no Brasil? Alguma coisa lá fora? E aí, diante dessas angústias e dessas perguntas, eu abri uma caixinha lá no Instagram e aí eu selecionei duas perguntas para fazer o vídeo de hoje, tá? A primeira, ela veio do DF Netinho, que escreveu o seguinte: por que essa disparada tão grande do dólar? Tem expectativa de queda ou somente alta? E aí vamos por partes aqui, gente, porque o que acontece? Eu até fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre a disparada nas taxas de juros dos títulos do governo americano. Vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima. E lá eu trouxe vários fatos do receio de recessão nos Estados Unidos, recessão na China, uma recessão global, as taxas de juros lá dos Estados Unidos que devem subir ainda mais. Só que da semana passada para cá, que foi quando eu fiz o vídeo, tivemos mais alguns dados sendo divulgados, alguns dados econômicos dos Estados Unidos, que mais uma vez fez com que essas taxas dos títulos do governo americano disparassem e, por consequência, o dólar também. Mas qual que é a relação de tudo isso, né? Bom, vamos lá, né? Nós tivemos a divulgação nessa semana que passou agora do payroll. O payroll, ele nada mais é do que os dados de emprego dos Estados Unidos. E eles divulgaram que a taxa de desemprego ficou em 3,8% e eles geraram 376 mil vagas de empregos. Só que o esperado pelo mercado era de aproximadamente 170 mil vagas. Ou seja, eles geraram muito mais vaga do que o mercado estava esperando, porque o mercado está muito receoso, realmente esperando uma desaceleração ou algum tipo de recessão. Só que esses dados fortes de emprego mostram que, olha, talvez realmente os Estados Unidos estão se encaminhando para aquele soft landing, né, que é aquele pouso suave, talvez não vai ter uma recessão tão severa. Só que ao mesmo tempo que isso parece ser uma boa notícia, isso também coloca o Banco Central dos Estados Unidos numa sinuca de bico. Por quê? Quanto mais empregos você tem, apesar da taxa de desemprego ter subido um pouquinho, ainda assim é uma taxa muito baixa de 3,8, como eu trouxe para vocês, mas o que acontece é, quanto mais vagas de emprego sendo geradas, quanto menor o desemprego, mais pessoas empregadas, mais pessoas com renda, mais pessoas com poder aquisitivo e consumindo. E o Banco Central já está numa luta danada para controlar a inflação, e isso fez com que, inclusive, eles subissem, né, as taxas de juros de 0,025 para 5,25 e 5,5%. E aí, quando a gente vê esse tipo de dado econômico dos Estados Unidos, olha, nos leva a crer que sim, o Banco Central vai ter que aumentar ainda mais essas taxas de juros, como eles já tinham meio que cantado essa bola até o final de 2023. E aí isso fez que, mais uma vez, não somente os títulos do governo americano, mas também os juros futuros lá dos Estados Unidos, eles disparassem. E aí eu até quero compartilhar minha tela com vocês, porque aqui do lado, como vocês podem ver, eu coloquei os títulos, por exemplo, de 3 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos e 20 anos. E aqui nós tivemos essa disparada nas taxas e, por exemplo, os títulos do Tesouro Americano de 20 anos estão pagando mais de 5,1%. E isso é muita coisa. Isso aqui é taxa que a gente não via há praticamente 15 anos, né? E aí, quando acontece esse tipo de movimento, o que muitos acabam pensando? Olha, eu acho que se lá nos Estados Unidos, que é a principal economia, que tem uma moeda forte, que é amplamente utilizada e que aparentemente está muito longe do seu fim, apesar de toda a dívida dos Estados Unidos, etc e tal, muitos optam por simplesmente pegar os seus recursos e alocar lá. E aí não é diferente com o pensamento da galera aqui do Brasil, né? Muitos acabam preferindo, por exemplo, não investir aqui, mesmo que as taxas de juros sejam de 11, 12 ou até mesmo 13%, e preferem colocar lá nos Estados Unidos, entendendo que, olha, esse é o meu ganho em dólar. Eu tô pensando nessa taxa, mas eu também tenho que considerar a variação cambial. E aí
que a gente volta para a tela e vê justamente esse movimento do dólar, que chegou a bater 4,85, né, lá no mês passado, e aí rapidamente nesses últimos dias aqui, nesses últimos 15 dias, acabou subindo aí para 5,15 praticamente. E aí vem o resto da pergunta do Netinho. Tem expectativa de queda ou só alta? E aqui, gente, eu já digo o seguinte, tá? Eu não me arrisco a fazer previsão, eu juro. Eu não vou fazer esse papelão em um canal onde tem quase 400 mil inscritos e que tem milhares de espectadores todos os meses. Toda vez que alguém tenta prever o câmbio é só pra passar vergonha mesmo, tá? Mas claro, existe o Boletim Focus, por exemplo, que sai toda segunda-feira, que dá pra consultar e lá na média deles, mas entendendo que eles erram bastante também, eles estão estimando que em 2023 a gente vai fechar com o câmbio aí ainda assim na casa dos R$5. Mas claro que pode acontecer N fatores no meio do caminho que jogue dólar ainda mais para cima ou até mesmo mais para baixo. Cabe nós ficarmos atentos. Só que isso aqui, para onde vai o dólar, talvez nem é o mais importante em si. E é por isso que eu tenho uma segunda pergunta que eu faço questão de responder nesse vídeo, que veio do Raziel Nascimento. Só comprar dólar, acha um bom investimento? E aí, eu já trouxe essas informações em alguns vídeos passados, mas eu gosto de trazer ela novamente de tempos em tempos, porque ela é muito importante, tá? Eu peguei alguns dados históricos desde 2000 até 2022, que a gente tem um ano fechado, né? 2023 ainda tá rolando. E aí o dólar, ele teve uma valorização média de 2000 até agora de mais ou menos 7% ao ano, tá? Se você investisse em dólar, a sua rentabilidade média teria sido de 7% ao ano. E quando a gente calcula a inflação, ou seja, o IPCA, que é o nosso índice de inflação oficial aqui do Brasil, a gente teve uma inflação média de 2000 até 2022 de aproximadamente 6,5%. Ou seja, o seu ganho teria sido muito pequeno, o seu ganho real, de aproximadamente 0,5%. Então, só investir em dólar em si, ao meu ver, não é um bom negócio. É claro, você tá com uma moeda forte, etc e tal, mas entendendo que hoje é muito fácil você investir lá fora, e inclusive eu já faço convite para você que ainda não faz parte da Jornada Global acessar, o link tá aqui na descrição, mas vou deixar o QR Code para vocês aqui também. Mas hoje é tão fácil investir lá fora que eu sempre recomendo que você escolha bons ativos para dolarizar. E aqui eu cito sempre o exemplo mais básico, que é a coisa mais básica que um investidor pode fazer lá fora, que é, por exemplo, investir num S&P 500, que é o principal índice dos Estados Unidos, que quando você investe, você está investindo nas 500 maiores empresas. Ao longo desses últimos anos, a rentabilidade média do S&P 500 foi de 12,5% ao ano. Ou seja, você tem esses 12,5% ao ano mais a variação cambial. O que, se a gente fosse converter nesses últimos anos aqui para o Brasil, teria sido uma rentabilidade de quase 20% ao ano. Então não é nada mal. Aí, claro, a gente desconta a inflação, mas a gente entende que sobra um belo ganho real. Então, ao meu ver, só comprar dólar não é o melhor caminho. O melhor caminho é investir em ativos que te tragam uma certa rentabilidade para além do dólar e para além da inflação. E aí eu sei, também surgiram mais algumas perguntas a respeito disso, que é sobre a questão da renda fixa dos Estados Unidos, porque como eu mostrei para vocês, as taxas dispararam, então muitos estão de olho nos títulos lá fora. E aí a única coisa que eu digo é cuidado, tá, gente? Porque tem muita gente investindo em TLT nesse momento, que é um ETF que investe nos bonds do governo americano, mas que ele tá com uma volatilidade muito grande, porque são títulos longos, e se nós tivermos mais aumento na taxa de juros lá fora, provavelmente esse título pode sofrer um pouquinho mais. Então, ao meu ver, vale colocar a renda fixa no radar, mas saiba que se você está buscando ganhar com a marcação a mercado, você tem que ter o timing correto para não perder dinheiro. Agora, se você está querendo carregar até o vencimento, pegar um título para 5, para 10 ou para 20 anos, aí são outros 500. Você tem uma excelente taxa aí acima de 5%. Mas é importante ponderar tudo isso, beleza? Bom, pessoal, hoje eu realmente queria responder apenas essas duas perguntas, porque tem tudo a ver com o que aconteceu essa semana, e eu sei que muita gente estava com dúvida a respeito disso, mas agora me contem aqui nos comentários, vai ter Disney para vocês? Não vai ter?
ter Disney? Vocês estão investindo lá fora? Vocês estão aportando regularmente, seja com dólar a 4,85, dólar a 5,20? No que vocês estão investindo? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.